Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo e obrigado sobretudo ao professor Eduardo Lourenço por se ter deslocado até nós para partilhar este momento da apresentação do primeiro volume das obras completas editadas pela Fundação Carlos Gulbenkian. É um prazer enorme estar aqui nesta sessão. É sempre com um gosto imenso que a Universidade de Évora recebe o professor Eduardo Lourenço, sobretudo numa altura em que se trata de apresentar um projeto científico que a nossa Universidade desenvolve desde julho de 2010 e agradeço por isso, na pessoa do Sr. Reitor, o acolhimento que foi feito deste projeto e que teve, desde o início, o seu apoio e o seu empenho pessoal. Sabemos que nem sempre é fácil, numa casa com uma máquina burocrática tão complexa, resolver todos os pequenos problemas do dia-a-dia de projetos desta natureza, mas contamos, desde o início, com o apoio e o empenho pessoal do Sr. Reitor, professor Carlos Brauman, que muito agradeço nesta ocasião. Esta é a terceira vez, tanto quando me lembro, e falámos disso há bocado, que Eduardo Lourenço visita a Universidade de Évora. E talvez valha a pena evocar as duas anteriores vindas que Eduardo Lourenço fez à nossa Universidade. Assim, em 10 de maio de 2001, já passaram mais de 10 anos, Eduardo Lourenço recebeu na Universidade de Évora o Prémio Virgílio Ferreira. Foi uma consagração que muito o sensibilizou e até o surpreendeu, como afirmou na altura. E recordo que nessa ocasião, nesta mesma sala, o professor Eduardo Lourenço disse que uma das funções de quem pensa, de quem escreve, é mostrar os dois lados que toda a realidade sempre tem. O lado da sombra e o lado do sol. E, sobretudo, e o que é mais difícil, a mistura entre uma coisa e outra. Pensar é, portanto, não ter uma atitude de ver as coisas a preto e branco. Disse, nessa altura, o professor nesta mesma mesa, nesta mesma sala. A segunda ocasião em que o professor nos visitou foi no ano seguinte, em novembro de 2002, em 15 de novembro de 2002, por ocasião do colóquio internacional Lobo Antunes. E todos aqueles que tivemos a oportunidade de assistir a esse momento nos lembramos dessa ocasião mágica que foi a conversa entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes. Foi um momento verdadeiramente emocionante, foram 2 horas de um acontecimento verdadeiramente singular. Recordo que, a dada altura, o professor afirmou: se António Lobo Antunes quisesse, poderia ter sido um grande ator cómico. Recordo dessa frase com uma enorme clareza. É bom não esquecer também que nessa sessão, digamos, a moderar aquilo que os jornais no dia seguinte chamaram um mano a mano entre Eduardo Lourenço e António Lobo Antunes, a moderar, mas não foi preciso. O moderador teve a sabedoria de moderar pouco. E quem desempenhou esse papel é alguém que está aqui connosco hoje e que eu queria também saudar. O professor Manuel Ferreira Patrício, na altura reitor da Universidade de Évora, e a quem a Universidade de Évora, e em especial o Departamento de Filosofia, deve uma das suas marcas mais singulares, que é a atenção que temos sempre dedicado ao pensamento filosófico da Península Ibérica. E isso é uma dívida que a Universidade de Évora tem e, de algum modo, o livro que hoje aqui estamos a apresentar, de algum modo, é tributário do papel que o professor Patrício teve neste âmbito.
De facto, é a terceira vez que Eduardo Lourenço vem à Universidade de Évora. Infelizmente, parece-me que a Universidade de Évora não tem usufruído, tanto quanto poderia, e a Universidade em geral, do pensamento de Eduardo Lourenço. É verdade que na vastíssima obra de Eduardo Lourenço nós não temos muitos textos que reflitam a realidade da universidade, o conceito de universidade. Não é, digamos, um dos temas dominantes do pensamento de Eduardo Lourenço. E, no entanto, há pelo menos um texto que, só pelo título, convida à leitura e à reflexão. Chama-se A Europa em Crise e a Crise da Universidade. É um texto absolutamente adequado para o tempo em que foi escrito. E foi escrito em 1987. A dimensão da crise da Europa e da crise da universidade nessa altura não parece comparável com aquilo que hoje nós estamos a viver. Num certo sentido, esse texto merecia uma releitura nos dias de hoje. Entre várias teses que podemos ler nesse ensaio, eu retenho esta. É verdade que a universidade hoje deixou de exercer aquilo a que podemos chamar uma função sacralizante, como o fazia na Idade Média, como o fez, provavelmente, na primeira metade do século XX, em que a universidade seria um lugar da sacralização da própria ciência. Mas reconhecer isso, diz Eduardo Lourenço nesse texto, é abrir a porta escancarada de um templo deserto. Hoje, ao passarmos por algumas zonas da nossa universidade, infelizmente, sentimos que este diagnóstico está, de algum modo, mais real do que nunca. Mas esta evidência, reconhecer esta evidência, dizer em público esta evidência é absolutamente necessário, pois só assim a universidade se poderá reinventar. E, ao reinventar a universidade, estamos também a reinventar a Europa, porque a Europa e a universidade têm duas histórias que se confundem. É preciso, portanto, reinventar a universidade, se quisermos reinventar a Europa, que são, talvez, a mesma e outra coisa. O que será, então, o que poderemos aprender, então, do pensamento de Eduardo Lourenço para pensar o que seja uma nova universidade? Por exemplo, uma universidade heterodoxa, acaso se queira retomar um dos conceitos-chave do pensamento do nosso convidado de hoje. Nesse mesmo ano de 1987, Eduardo Lourenço revisitava pela primeira vez o seu livro de estreia, Heterodoxia I, e referia-se a esse primeiro texto, a esse primeiro capítulo da sua obra imensa, dizendo tratar-se de um livro de ensaios ainda todo banhado pelo fervor da adolescência e o sabor a banco de escola. Uma universidade é um lugar de escrita à espera de impressão. Ela, a universidade, existe para nos propor uma leitura da aventura humana de que cedo descobrimos que ninguém possui a chave. Fim de citação. Uma universidade é um lugar de escrita à espera de impressão.